Então, pessoal, vamos tentar fazer um resumo daquilo que seria o contexto no qual o Percy vai desenvolver a sua semiótica, né? E é muito importante que a gente tenha em mente os aspectos epistemológicos que Percy problematizava em seu tempo para entender a sua semiótica, que é como que uma espécie de teoria do conhecimento e até mesmo uma metafísica, uma teoria da realidade, né? Então, um dos aspectos importantes para Percy e que fazia ele pensar é exatamente o processo do conhecimento, né? Como se dá esse processo do conhecimento, né? Então, nesse sentido, né, ele vai começar a problematizar as correntes que até então eram dominantes nesse sentido. Por um lado, um idealismo, ou melhor dizer, um nominalismo, né, que teria ali reverberações platônicas, e por outro lado, um materialismo mecanicista, né, que teria de alguma forma reverberações aristotélicas, né? Então, no contexto dele, isso vai se materializar, por um lado, no empirismo inglês e, por outro lado, no idealismo alemão, né? Então, é nesse sentido que ele se aproxima muito de Kant. Kant já vinha fazendo esse movimento, né, de entender o conhecimento, por um lado, né, levando em conta aquilo que se conhece a partir dos portais sensoriais, e por outro lado, né, como a mente, a partir das categorias de tempo e espaço, vai sintetizando esse conhecimento que advém dos portais sensoriais, né? Então, Kant já tentou, né, no seu trabalho, fazer uma certa confluência entre idealismo por um lado e empirismo, realismo por outro. Bom, muito bem. Um texto que é muito importante para entender a gênese do problema da semiótica por Percy é um artigo que ele escreveu, né, que caracteriza aí a série dita cognitiva, né, dos textos cognitivos do Percy, que é 4 capacidades que o homem reivindica para si. Nessas 4 capacidades está exatamente a crítica que Percy faz, né, ao nominalismo. Poderia-se dizer que o Percy está criticando é um certo espírito cartesiano, né? Há uma crítica ao cartesianismo. É claro que quando você fala cartesianismo, é o modo como vários autores se apropriaram das teorias de Descartes e como isso passou a influenciar o modo como a modernidade pensa. O que o Percy estava querendo, se a gente pudesse simplificar, o que o Percy estava querendo problematizar é exatamente a ideia de que tem um sujeito, uma substância pensante no sujeito, e que essa substância pensante no sujeito seria o elemento de compreensão do mundo. Seria o elemento primordial de conhecimento do mundo, a dita substância pensante, né? Então, se você vê as críticas que o Percy faz, é exatamente a problematização do sujeito enquanto elemento epistêmico do conhecimento. Quais são essas 4 incapacidades, né? A primeira é que nós não temos poder de introspecção, né? Pelo contrário, Percy vai dizer, todo o conhecimento do mundo interno é derivado por raciocínio hipotético a partir do nosso conhecimento de fatos externos, né? Ou seja, aquela ideia do idealismo, ou seja, aquela perspectiva do idealismo, né, do filósofo platônico, né, de que a verdade vai ser obtida a partir desse movimento, né,
né, de uma substância pensante, né, nos termos do Descartes, e que a partir do raciocínio, né, da elaboração do raciocínio, é que se vai chegar à verdade. E nesse sentido, porque o corpo, e aí estabelece a dicotomia entre mente e corpo, que é isso que Peirce vai problematizar, sobretudo as dicotomias, porque o Peirce ele vai trabalhar com a perspectiva de continuidade entre mente e matéria, né, o que ele vai chamar de sinequismo, né, e não como uma dicotomia, né, como Descartes propunha, afastar as emoções, né, afastar os sentimentos para se buscar uma razão, né, a partir dessa substância pensante, né. Então, segundo Peirce, não existe isso, né, todo conhecimento, né, e você vê que de certa forma essa máxima aí do Peirce, em germe lá tem toda a sua teoria que ele vai discutir depois, ou seja, o que está em germe aí é exatamente a continuidade entre mente e matéria, a continuidade entre interior e exterior, né? Há esse processo de continuidade que é uma reverberação aristotélica, né? Que as formas estão no mundo, né? Então você, a partir da observação dessas formas, vai inferir modelos, né? E a partir do teste desses modelos que você infere é que você consegue chegar a uma verdade, né? Então a gente vê que na semiótica de Peirce, né, tem essa veia aristotélica, com uma diferença que Peirce não entende essas formas como estáticas, né, como determinismo. Aí é o que o Peirce vai fazer a crítica de um certo mecanicismo, né, cego, né, que na verdade essas formas também estão em transformação, né, e aí vai derivar também toda a teoria do falibilismo do Peirce, né, mas isso deriva sobretudo da influência do darwinismo, das teorias evolucionistas, né, que o Peirce traz para a natureza, traz para o conhecimento, traz para a cultura, né? Então, há uma continuidade entre mente e matéria, né? É exatamente graças a essa continuidade, a esse isomorfismo, que é possível conhecer o mundo, a partir de inferências, né? Então, o mundo não é conhecido por introspecção, mas o mundo é conhecido a partir do momento que você esbarra na realidade, elabora hipóteses que possam explicar aquela surpresa, né? Crie modelos e a partir daí você vai testando na realidade, né? E aí isso nos leva à segunda máxima, né, dessas incapacidades, né, dessas capacidades que o homem reivindica para si, que na verdade são incapacidades, né? Não temos poder de intuição, né? Essa ideia do insight, né? De que do nada vem uma ideia que vai nos levar ao mundo da essência, né? Não temos esse poder de intuição, né? O Peirce vai fazer essa crítica, né? E vejam que isso tem muito a ver com uma virada epistemológica, né? Da saída do sujeito como elemento de conhecimento para uma relação interativa ou dialógica do sujeito com o mundo como elemento de conhecimento, né? De interação, de linguagem, né? Como elemento de conhecimento. Então, o Peirce também não tem essa ideia de que, né, não temos poder de intuição, Peirce vai dizer, pois cada cognição é determinada logicamente por cognições prévias, né? Ninguém cria nada do nada, né? Sempre é influenciado por o que ele chama dessas cognições prévias, que são generalidades, né? Isso leva à terceira máxima, que é não temos o poder de pensar sem signos, ou seja, o ser humano não tem capacidade de conhecimento imediato, é só mediado, né? E aí que a gente vê que entra o estudo da semiótica, porque o Peirce vai chegar a essa conclusão de que é impossível pensar imediatamente, ou seja, diretamente. O que nós fazemos é inferir por meio de signos. Nós conhecemos uma coisa a partir de outra, de outra, e vamos fazer uma conexão. Citei para vocês o exemplo que eu estava dormindo, né? E o infeliz do meu irmão foi lá e mordeu meu dedo, né? Quando eu era pequeno. Então, assim, sempre quando acontece algo mesmo que totalmente surpreendente, a sua mente já busca uma conexão daquilo que está lhe afetando com algo que está na sua mente, ou algo que está lá. Então, mordido, você pensa cachorro, né? Ou seja,
Você pensa em algo, mesmo que seja altamente inusitado, somente busca o quê? Busca uma cognição, busca uma relação com algo que já está mediado na sua mente, né? Na sua memória. Né? Então, só pensamos a partir de cognições pré-estabelecidas. Né? Então, as novas ideias são como que bricolagens, né? Não é uma intuição que surge do nada, né? Mas é uma reorganização a partir de um sistema de signos que já está estabelecido na sua mente. Né? Então, o último aspecto é uma crítica a Kant, né? Que é não temos nenhuma cognição, nenhuma concepção absolutamente incognoscível. É a dita coisa em si do Kant. Né? Essa crítica do Peirce, você já consegue sentir um cheiro do pragmatismo. Né? Sobretudo no aspecto que toda hipótese, né, só é válida se as suas consequências podem ser observadas empiricamente. Né? Se você elabora uma hipótese que não tem como provar empiricamente, é puro blá blá blá. Né? Então, vejam a contradição. Como é que eu vou propor uma coisa que é incognoscível, a tal da coisa em si, se eu não tenho como provar ela, porque ela é incognoscível? Né? Então, é uma metafísica meio coisada, né? Para usar um termo, essa do Kant. Né? Então, o Peirce faz essa crítica. Né? Então, o que é interessante nessa perspectiva? O Peirce, então, né, tentando contextualizar aqui e resumir um pouco para vocês, ele vai fazer toda uma crítica a uma epistemologia que estava sentada então no sujeito. Então, o que o Peirce está fazendo, sintetizando, é uma crítica do sujeito como elemento de conhecimento. Né? Como o Peirce vai dizer, depois a gente vai discutir um pouco, não é que a linguagem esteja no homem, né, como os nominalistas achavam, né, que os termos gerais derivam dos nomes, né, que o sujeito vai dando ao mundo. Né? O mundo em si é caótico, é a linguagem que vai organizar o mundo. Na perspectiva nominalista, aí o Peirce, né, faz uma crítica, né, porque é o sujeito, né, que se torna o elemento primordial do conhecimento e, nesse sentido, desprezando a realidade. Né? Então, o Peirce vai fazer essa crítica a um certo tipo de nominalismo, né, que acredita, então, que os termos gerais derivam do sujeito. Então, o que é que o Peirce quer dizer? Ora, ele quer dizer que a mente é algo que está na natureza, é algo que está no modo como os rios se formam. Por quê? Porque há uma regularidade. Não é por acaso que os rios se formam de uma determinada forma, não é por acaso que as abelhas rainhas são expulsas, né, dos seus enxames quando a sua taxa de hormônio feminino diminui. Né? Não é à toa o modo como as formigas organizam suas casas, ou seja, há uma generalidade na natureza. Né? Que depois a gente vai falar, são elementos de terceira idade. Né? Há uma generalidade, há uma mente na natureza. Do mesmo modo que nós estamos nessa natureza, também nós compartilhamos essa mentalidade. Né? Então, o que existe entre mente e realidade e natureza é uma continuidade formal. Por isso que existe um isomorfismo entre a mente interna e a mente da natureza. Né? Se nós conseguimos inferir as leis da natureza, é porque é um elemento em comum que possibilita a comunicação, a continuidade. Né? E que elemento é esse? É o signo. Né? O signo é a mediação. Né? Então é daí que vai surgir os estudos da semiótica, de entender as transformações do mundo, de entender a mediação, de entender a inteligência, né? Que por Peirce, né? Não é só nós, humanos, os bonitões, que temos a inteligência. Né? Na verdade, a inteligência está no mundo, está na natureza. Né? A relação entre mente e matéria, como o Peirce vai propor no seu sinequismo, né? É que a matéria não é nada mais do que mente com seus hábitos enrijecidos. Logo, eles ficam mais previsíveis. Né? Então, o que acontece com as leis da natureza, que o Peirce vai discutir na sua cosmologia, é que essas leis da natureza, elas evoluíram a partir do caos, e foram se organizando
foram se organizando até produzir dadas regularidades. Só que a gente não consegue perceber a transformação dessas leis porque a nossa vida ela é muito curta em relação às da natureza, né? Só que existem outras mentalidades que é possível observar essas transformações, como as leis da cultura, por exemplo, né? Se você também pode observar isso na cultura de bactérias, que você vê o modo como elas vão se ordenando, formando padrões, né? Você vê a própria vida dos vírus, né? Como os vírus vão se adaptando, né? Vão estabelecendo padrões, né? Então, o que o Pursey vai perceber, também o que o Pursey vai propor, é que existe uma coexistência tanto na nossa mente como na natureza, porque é uma continuidade aí, né? Então, nesse sentido, há um certo monismo, sim, no pensamento do Pursey, né? No sentido de que há uma coexistência entre elementos de regularidade e que essas regularidades elas são coordenadas por um propósito, por uma causa final, ou seja, elas não são aleatórias e mecânicas. É o que o Pussy vai chamar de agapismo, né? O amor, vem de amor como algo, né, que está por trás de um propósito, algo que atrai, né? Então, nessas inteligências, nesses hábitos que se formam e se transformam, isso acontece exatamente porque há um sistema de atração por algo, né? A gente está sempre procurando algo, né? O agapismo, né? E por outro lado também tem o que ele se chama de tiquismo, né? Que é a ideia do acaso, do aleatório, né? Então, na nossa vida coexistem elementos de regularidades mediadas por acasos, elementos de impacto, de ação e reação mecânica e ao mesmo tempo elementos aleatórios, totalmente caóticos, né? A coexistência desses três elementos. Isso coexiste na nossa mente como coexiste na natureza, né? Então há uma continuidade nesse sentido, né? Então, resumidamente, né, esse é o contexto que o Pussy vai desenvolver sua semiótica, né? Como uma teoria alternativa do conhecimento, da transformação, a partir da problematização do nominalismo, por um lado, e de um mecanicismo cego, por outro, né? Então ele vai propor essa alternativa, né, de pensar a partir de signos, né? E aí a ideia de uma semiótica como uma ciência que vai estudar as possibilidades de produção de conhecimento, né?